caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei, considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Então aqui a gente já tem um ensinamento, né? Que muitas vezes as pessoas erram, cometem o que nós denominamos de pecados, né? Que na realidade nada mais é do que a falta de conhecimento do que é certo e o que é errado. Então, por isso que fala que será muito mais cobrado daquele que já conhece as leis de Deus, que conhece os ensinamentos de Jesus, que comete uma falta, do que daquele que não tem conhecimento nenhum da lei de Deus e por exatamente falta de conhecimento pratica algum mal, né? É por isso nenhum homem, nenhum ser humano pode tirar a vida de outro ser humano, né? Nenhum ser humano tem condições de julgar o seu irmão, porque somente quem pode julgar, fazer a justiça é Deus, né? O que a gente não pode é ser conivente, né? Saber que está errado e passar a mãozinha na cabeça do erro dos outros, mas julgar jamais, né? A lei humana é feita através da nossa justiça, nem sempre é correta, mas é a que nós temos. E mesmo assim, jamais uma condenação à morte. E quem pode julgar é somente Deus. Aí não importa, mas ele matou. Sim, ele matou, mas não somos nós que vamos julgá-lo. É a lei divina, nesta encarnação ou em outra, que fará a reparação, não nós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então, muita coisa, né, a gente pode cometer achando que está fazendo certo, que nem imagina que aquilo é pecado. E perante a lei de Deus, a hora que a gente chegar lá no mundo espiritual, vai perceber que o que a gente fez era errado também. Então, não podemos julgar ninguém porque a gente não conhece a nós mesmos. Nós não sabemos o que nós fizemos lá atrás, o que fizemos em outras vidas ou mesmo nessa, que às vezes a gente acha que a gente faz tudo certinho e na realidade não é bem assim. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás,
nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos tempos, repito-os, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então, nesse trecho aqui, ele já está falando do momento em que estamos caminhando, né? Que estamos passando ainda bem no início da transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, por enquanto, a gente ainda necessita de entre os povos ter criminosos, ter ladrões, ter toda essa violência que a gente está vendo aí, que não precisamos ir muito longe, né? É só olhar, às vezes, o noticiário da manhã, que a gente já tem um retrato do que é um mundo de provas e expiações. E tudo isso é para que a gente aprenda com todo o que está acontecendo, com todas essas catástrofes, os crimes, as guerras, que a gente entenda o perdão, que a gente entenda o verdadeiro amor de Deus para com seus filhos e aos poucos a gente consiga entender o verdadeiro amor que o Cristo pregou, que o Cristo nos ensinou. Deveis aqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda acha de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862.
Eu me lembrei de um caso real que eu vi num noticiário de TV há muitos anos atrás, onde um rapaz ainda jovem matou um adolescente. Numa dessas brigas que a gente vê aí por coisa boba, acaba acontecendo os assassinos. E aí o assassino foi preso e a mãe do que tinha perdido o filho, ela ia saindo da delegacia, isso depois que já tinha sido enterro, tudo, e um repórter perguntou para ela como ela estava se sentindo naquele momento, o que ela desejaria para que acontecesse, o que ela poderia falar. Aí ela falou que ela perdoava o agressor e que ela agradecia a Deus por o filho dela ter sido a vítima e não o causador da morte do outro. Então, assim, eu achei aquilo, nossa, de um coração de mãe, capaz de entender que, tanto para ela quanto para o filho que partiu, ter sido melhor ele ser a vítima e não o causador da morte do outro. E que ela perdoava o outro, ela falou, porque a gente não tem noção de julgar por que aquilo ocorreu, o que aconteceu na hora. Então, ela agradecia a Deus e orava pelo rapaz que ficou e pelo filho dela que partiu. Mas ela dava graças a Deus por ela ser a mãe da vítima e não a mãe do agressor. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar para o salvar? Aí vem a resposta. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos, todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que diz: pode salvá-lo, salva-o. Então, é aquela coisa, Quem somos nós para julgar o outro? E se a gente só pensar em Jesus,
jamais iria decretar a morte de um pecador. Então, não devemos condenar o malfeitor, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele pode se arrepender, ele pode cair em si e ver que errou. E se ao contrário ele for condenado à pena de morte, nós no Brasil, né, teoricamente não temos, pelo menos na nossa lei do direito não tem pena de morte, mas sabemos de muitos países que tem. Aí vamos pensar o depois da vida. Ele morre revoltado ali quando é feito, provocado, né, a morte dele. Você já vai ter um inimigo para o futuro, né? Ele, ao invés dele evoluir, ele vai acabar sofrendo mais e vai ser mais um perseguidor para quem aquelas pessoas que contribuíram para a sua morte prematura. Então, quem somos nós, né, para julgar que o outro precisa morrer por algo que ele fez? Se ele fez, ele vai ter que reparar aquilo. Se não for nesta encarnação, será nas próximas, mas terá que pagar por aquilo que cometeu. Mas nós não somos os donos da verdade. Então, é Deus que fará, é a espiritualidade que fará no futuro. Ninguém fica impune. A Sueli vai passar um vídeo do Raul Teixeira. Até chegarmos àquele ponto de termos ódio de alguém que matou o nosso ente querido. O assassino, a assassina. O primeiro momento não adianta querer argumentar. Do nosso homem velho brota a ira, o desejo de vingança, o ódio cavalar. Só com o passar do tempo, as coisas vão se asserenando em nossa intimidade. Mas vale a pena que a gente raciocine. Primeiro, o nosso ser querido, nosso ente querido, reencarnou com determinados comprometimentos, dívidas kármicas, que a gente desconhece, carências morais, que o encaminharam para aquele desfecho. Por outro lado, os nossos entes queridos não morrem porque perdem o corpo. Eles apenas desencarnam. Resgatam dívidas, quando de fato resgatam, mas não desaparecem, nem da vida, nem da nossa vida. Por outro lado, vale nos considerar que digno de dó é o assassino. Ele é que carregará esse fardo da culpa dali para frente. Já que o escândalo é necessário, ai, porém, daquele que o provoque, disse Jesus. Se alguém tem que expiar numa morte difícil, numa desencarnação difícil, aquele que provoca essa desencarnação difícil, assume a culpa, assume o débito, que a lei divina iria cobrar naturalmente. Aí estão os vendavais, os terremotos, os maremotos, aí estão os acidentes coletivos, aí estão as chuvas drásticas.
os aguaceiros, os desabamentos, os curtos-circuitos, para que ninguém seja responsabilizado. Aí estão os vulcões, as tsunamis. Quando alguém tem que resgatar através de uma morte difícil, a vida o leva a ter a morte difícil sem que ninguém seja culpado. Começamos a racionalizar. E isso não nos retira a dor nem a saudade, mas nos retira o ódio. Passamos a nos apiedar de quem assumiu esse fardo. Há alguns anos, gosto sempre de narrar esse episódio pela sua dignidade. Acompanhei uma família do sul de Minas Gerais, muito amiga, trabalhadora espírita, toda a família, que tinha filhos, 3 filhos e uma filha. Essa jovem preparou-se para ser jornalista. Foi para São Paulo, concluiu a faculdade de jornalismo e foi trabalhar em Campinas. Como jornalista, conseguiu emprego numa emissora de rádio. Elaborou um programa dirigido à juventude. Como ela era espírita, de família, de berço, a sua programação era alegre, jovial, com gincanas, com concursos, mas com essa pauta espiritualizante. Pensamentos, mensagens, sorteios de livros espíritas. E todos os conceitos que ela emitia eram conceitos de uma pessoa espírita. Sem fazer proselitismo radial, ela era uma espírita fazendo um programa de rádio comum, amada pela juventude campineira. E desse modo, os dias se passaram e ela conheceu um jovem que por ela se apaixonou. A família se deu conta do enamoramento e ficou sabendo, através da própria jovem, que o moço era dependente químico, mas que ela o amava muito e ele a ela. E gostaria de unir-se a ele para ajudá-lo a se libertar dessa tragédia, desse flagício moral, da droga. Sendo uma pessoa maior de idade, os pais respeitaram-lhe o livre-arbítrio e o casamento foi feito debaixo da alegria familiar e das sombras que pairavam o coração dos pais. É sempre uma preocupação. Ela continuou a trabalhar no seu jornalismo e o rapaz nos seus trabalhos, seu serviço, na sua profissão, até que um dia chegou a notícia à sua cidade de que ele a havia assassinado. Foi uma comoção geral na pequena cidade do sul mineiro, porque ela era muito conhecida pelas atividades do centro espírita que ela participava. Juventude espírita, numa cidade pequena, todo mundo sabe quem é. E depois do seu trabalho em São Paulo, foi um transtorno. E os irmãos com os pais se deslocaram para Campinas para resolver a respeito do funeral, as providências. E a família combinou o seguinte: enquanto o pai com os irmãos foram cuidar do féretro, a mãe da jovem assassinada foi ao encontro do jovem assassino que fora preso em flagrante para chorar com ele, para confortá-lo, porque ela tinha certeza de que o jovem amava a sua filha. Foi o demônio da droga na sua mente, a permissividade dele para ingerir aquele veneno que o transtornara. Sendo uma família espírita, ela sabia que o Criador jamais permitiria que sua filha sofresse alguma coisa que não merecesse.
feitas as cerimônias fúnebres, inumado o cadáver e o rapaz preso durante muitos meses, todos os finais de semana, a família se deslocava do interior de Minas para visitá-lo na cadeia, para fazer o evangelho com ele, para chorar com ele, a amada querida desencarnada. Na medida em que o tempo foi passando, vinha o casal, ia ela sozinha, a mãe, e na medida em que ele foi apresentando bom comportamento ao longo do tempo, e já podia sair nos fins de semana, ele saía de Campinas e ia para a casa da mãe da vítima, passar o final de semana, ir para o centro espírita, trabalhar com eles no centro espírita e chorar de arrependimento com a família. Nunca eu houvera visto o espiritismo vivido numa situação verídica. Não era uma teoria de alguém supondo que, era um fato concreto, vivenciado, como Jesus espera que vivamos. Essa família sofreu uma vez só a desencarnação da filha, da irmã, da amiga. Mas não sofreu o ódio, que é pior do que a dor da saudade da desencarnação. Porque o ódio nos macera, nos infelicita, nos destrói gradativamente, nos vai matando aos poucos. Nunca eu me esquecerei do que eu ouvi daquela mãe. Se ele matou minha filha, tirou-lhe o corpo, ele é que precisa de mim. Minha filha resgatou, ele fez para resgatar no futuro. Aquilo cravou-se-me na alma, como um exemplo capaz de me dizer que é possível ser feliz, é possível amar, de verdade, como Jesus propôs. Eu não estava diante de uma família de Júpiter, de Saturno, de Urano. Eu estava diante de uma família aqui, do Brasil, do sul de Minas, amigos meus, trabalhadores espíritas, que na hora dessa dor crucificante, de ver uma jovem ser assassinada pelo próprio marido, soube sublimar a dor, ir ao encontro do criminoso. Nunca me olvidarei.